textinho de novo, passamos a palavra para o senhor Jefferson da Costa fazer sua apresentação. Aí coordena a pergunta dos vereadores e encerra. Pode começar? Bora. Jorginho, vamos lá? O Olinto tá aí? Olinto tá. Olinto. Só ficou... O Olinto tá ali, ó. Vamos lá? Pode? Deixa eu ver que a Regiane tem ali. Serafim votou? Tá, já coloquei aqui, ó. Então ficou o Ricardo, só o Kaique não. Casa técnica. Ele tem problema no joelho, não sobe escada de sobrado. Posso parar de rir agora? Posso parar de rir agora? Hã? É. Vamos só aguardar. Jorginho, estou esperando o doutor Serafim. Ele está atendendo o telefone aqui. Ó, tem álcool aqui, viu? Se você quiser. Cadê ele? Vamos lá. Bom dia a todos novamente. Agradecemos mais uma vez a presença do senhor Jefferson Cirne da Costa, secretário municipal da Fazenda, que está aqui conosco para realizar agora a audiência referente à LDO para o exercício de 2021. Agradecemos também os senhores vereadores que permanecem aqui conosco. Vereador Dr. Carlos Serafim, vereador Olinto Voltarelli, vereador Ricardo Andrejuc e o FUNAC não veio. Acho que, não, ele deve voltar. Agradecemos também os vereadores aqui representados, César Oliva, representado por Ricardo Galdino, assessor, Edson Parra, representado pela Margarete Vencato, assessora, Eduardo Vidoski, representado por Magda Rocha, assessora, Maurício Fernandes, representado por Eleni Piso, assessora, Dr. Marcos Fontes, representado pelo Dr. Pedro Silva, assessor. Também queremos agradecer a presença do secretário de Cultura, João Manuel da Costa Neto. Saudamos também a presença e o público aqui presente. A Comissão Mista Permanente, criada pela Resolução 998 e constituída pela Portaria 11.089, realiza nesse ato audiência pública conforme o artigo 48, parágrafo único,
e demais dispositivos legais da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2021. Informamos que, em atendimento à lei eleitoral, esta audiência não está sendo transmitida ao vivo. Para a segurança de todos, reiteramos o pedido para que seja respeitado o distanciamento social, de acordo com a marcação nos assentos e a utilização de máscara. Tá. Queremos agradecer. Alô? Queremos agradecer também a Charli Farid Cury, presidente da Fundação Pro Memória. Passamos agora a palavra ao senhor secretário Jefferson Cirne da Costa para fazer a apresentação. Obrigado, presidente, vereadora Sueli. Quero já iniciar colocando uma linha de posicionamento, para a gente, considerando duas audiências em sequência, eu acho bom a gente delimitar os espaços, sem prejuízo da gente responder qualquer questão, qualquer tema que seja do nosso conhecimento. Nós iniciamos o processo orçamentário para 2021. Então, em que pese pandemia, em que pese esse momento adverso, as obrigações de planejamento são constantes, estão mantidas, e gera para nós o compromisso de deixar neste ano o horizonte orçamentário para o ano seguinte devidamente entregue ao Legislativo, e inicia-se com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diretrizes orçamentárias entregues até 31/8, orçamento municipal entregue até 30/10. Então, vamos lá. Nós entregamos a LDO, que é o objeto desta audiência, e vamos entregar o orçamento propriamente dito agora no final de outubro. O que é a LDO? A LDO simplesmente dá o caminho para o orçamento. É um instrumento de preparo, de instrução preliminar ao efetivo orçamento. Então, aqui eu vou encontrar na LDO qual é a despesa que eu vou ter com hospital infantil ou hospital de emergência. Não, não é aqui. Aqui vai dizer o caminho que o orçamento deve seguir para atender esse fim. Portanto, eu particularmente tenho uma certa crítica a diretriz orçamentária para município de médio porte, como é o caso de São Caetano, porque ela é uma audiência muito abstrata. Ela não consegue entregar coisa muito palpável. Nós vamos ver isso no decorrer dos slides, mas ela é um processo importante, essencial e principalmente de obrigação de nossa parte. Eu tenho a impressão de que, necessariamente, essa LDO será revisada na entrega do orçamento. Por quê? Porque muita coisa acontece diuturnamente e impacta o ano que vem. Na audiência anterior aqui, nós colocamos o exemplo da Lei Complementar 175, que foi aprovada depois da entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela já impacta na arrecadação do ano que vem. Tem acontecido coisas novas nesse período de pandemia a todo tempo. Então, eu acredito que, quando entregarmos o orçamento em 30/10, talvez devemos entregar um novo projeto de diretrizes orçamentárias que guarda um melhor nexo lá no final do ano do que este nexo preparado agora entre julho e agosto desse ano. Então, nós estamos aqui para trazer a LDO. A LDO ela traz para nós uma
um desmembramento do plano plurianual. O plano plurianual faz parte de um ciclo orçamentário, é muito parecido com o planejamento da iniciativa privada, tem um plano de médio prazo, um plano de longo prazo, e tem instrumentos anuais de dimensionamento de receita e despesa. A LDO vem, depois do plano plurianual, ela cria o caminho para o orçamento, e depois que eu aprovo o orçamento, eu executo esse orçamento, que é o que a gente acabou de mostrar na audiência anterior, a execução do orçamento de 2020, que, por sua vez, foi pensado em 2019. Enfim, há um ciclo orçamentário público que nasceu com a Lei 4.320 de 1964, foi reforçado e aperfeiçoado na Constituição Federal de 1988, recebeu um salto qualitativo na Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que cria algumas amarras, fez parte de um contexto trazido de um plano de ajuste fiscal do país, lá no governo FHC, que reflete até hoje nos nossos dias, e que ganha, nesse ano de pandemia, uma importância ainda maior. Planejar, tende a trazer um cenário de execução do orçamento um pouco melhor para o ano de 2021. Sem dúvida, o orçamento mais desafiador que nós vamos fazer aqui vai ser o orçamento de 21, pela imprevisibilidade do cenário. Quanto é que a gente vai arrecadar o ano que vem? Hoje, há uma estimativa, nós vamos mostrar aqui. Mas o que vai acontecer daqui até o ano que vem que possa impactar para mais ou para menos? Impossível saber. A imprevisibilidade de curto prazo do país é um grande impactador desse planejamento público, e deve ser também a realidade da iniciativa privada. As empresas também devem estar vivendo desse mesmo problema. Então, nós temos, num horizonte de médio prazo, um plano de metas que, por sua vez, foi alicerçado num plano de governo, lá atrás, que foi eleito em 2016, um plano de metas criado para os próximos 4 anos, e que nos traz aqui no derradeiro ano do plano plurianual vigente. O plano plurianual sempre vai para o ano seguinte, para tentar minimizar a descontinuidade administrativa. Quando nós chegamos em 2017, já existia um orçamento aprovado e um ano de plano plurianual vigente, e nós pudemos ali ter um ano para construir o plano plurianual seguinte. É importante dizer, em 2017, nós recebemos já de cara um orçamento com uma arrecadação superdimensionada, em quase 100 milhões de reais. Eu falei, meu Deus, já tem problema no dimensionamento da receita. Foi bastante trabalhoso, mas agora a gente chega com dificuldade em razão de pandemia, mas com a certeza de que o número que a gente entrega na Câmara é um número palpável, responsável, realista, e que traz aí para o horizonte de 2021, sem eventuais mudanças bruscas, um cenário arrecadatório que vai balizar o orçamento que chega dia 30/10. Bom, feitas essas considerações, o que é a bendita da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Um pouco do que eu já disse, ele é um instrumento de metas, ele é um instrumento de meio, ele fala qual o caminho para o orçamento do município, ele não traz detalhes de orçamento, repito, isso vai ser apresentado aqui até dia 30/10 e tratado pela Câmara entre 30/10 e 31/12. Ele fala, por excelência, ele tem que falar de metas e prioridades, ele orienta a lei orçamentária anual, ele fala de alteração na legislação tributária. Nós acabamos de falar de alteração na legislação tributária federal, pode ser que a gente faça alguma alteração na legislação municipal para minimizar a perda. Ele fala do aumento da gestão de políticas de funcionalismo. Aqui é bom dizer, não há reajuste ao funcionalismo até 2021 por força de lei federal. Lei Complementar 173 vetou reajuste para o Brasil inteiro, 2020 e 2021. A LDO vem refletindo isso. E traz também parâmetros para remunerações no âmbito do próprio Poder Legislativo. Ok. E para que ela serve? Né? Ela vem com uma chancela de gestão fiscal, ela tem um viés eminentemente fiscalista, e é um instrumento de transparência na medida em que já antecipa
para a sociedade, para o Poder Legislativo, enquanto órgão de fiscalização, qual o caminho, quais os números, quais os parâmetros que antecedem a entrega do orçamento. Ela não deixa o orçamento público chegar de surpresa e inédito ao Poder Legislativo. A Constituição inovou, em 88, trazendo a LDO, e traz esse ambiente aí prévio à entrega do orçamento. Por isso, fica muito no abstraísmo, porque ela realmente tem um perfil abstrato, mas nós estamos aqui para entregar e para discorrer um pouquinho sobre ela. É um projeto de lei grande, bastante grande, tem mais de 30 artigos, está separado em capítulos, então tem aí essas separações que procuramos sintetizar aqui nesse slide. Eu chamo a atenção para o artigo 12, que fala de critérios de limitação de despesa. A limitação da despesa, ela foi, de forma inédita, usada na gestão de São Caetano, já em 2017. São Caetano não tinha hábito ou política de limitação de empenho. Nós já iniciamos o orçamento de 2017 limitando 26% dele, 21%, depois mais 5%, e passamos religiosamente todos os anos limitando empenho. O que é essa limitação de empenho? É quando você percebe o menor sinal de descompasso arrecadatório, você vai lá e bloqueia um pedaço do orçamento. Para quem está dentro da máquina, é um processo sofrido, um processo duro, porque ele significa para o secretário que está lá na ponta que ele não vai dispor mais daquele orçamento, mas que é necessário, olhando para um horizonte de responsabilidade fiscal, de curto, médio e longo prazo. Esses decretos são vitais. Nós emitimos já esse ano 12% de limitação de orçamento. Na fase inicial da pandemia, nós já decretamos 30 milhões, depois mais 40, depois mais 70, tem muito orçamento bloqueado, para tentar fazer frente a essa frustração arrecadatória que veio numa espiral dura no momento pós-pandemia. Então, o artigo 12 vem de novo dizendo isso, olha, vem aí a obrigação de contingenciar se risco na arrecadação de 2021 se apresentar. Outro ponto que me chama a atenção desse projeto é um ponto chamado reserva de contingência. O que é reserva de contingência? É um número que obrigatoriamente é necessário ser reservado para fazer frente a imprevistos. Então, reserva de contingência serve para catástrofe, para fatores que não foram passíveis de serem previstos no ano seguinte. A nossa intenção é deixar uma reserva de contingência histórica para São Caetano para o ano que vem. Esse trabalho vai ser feito lá no orçamento, que talvez seja possível. Nós ainda não temos todas as variáveis fechadas. Mas, particularmente, eu gostaria de trazer para cá um orçamento que traga em torno de 40 milhões, 50 milhões de reais de reserva de contingência. O que é isso? É uma bolsa reservada para uma reforma tributária, para qualquer fator adverso que impacte abruptamente o exercício de 2021, porque eu acredito que o município não possa estar fragilizado no momento pós-pandemia. Então, a pandemia veio, nós estamos atacando com todas as frentes. A doutora Regina esteve aqui ontem e apresentou o recorte de saúde, mas nós temos frente na área social, na área educacional, enfim, em outras tantas áreas. E é necessário criar um respiro fiscal para o primeiro ano pós-pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a nossa intenção, nós temos debatido isso com o prefeito Auríquio, é de trazer uma reserva de contingência grande no projeto que vai ser entregue aqui, dia 31/10, mas que é objeto de outra conversa, de outra discussão, e Deus queira, depois de outubro, a gente possa comparecer aqui para falar um pouco desse aspecto. Vamos para número, para ficar mais tangível. Receita.
Projeção de receita para o ano de 2021 é de 1.600 bi, trazendo o recorte para a prefeitura, 1.167 bi. O que esse número diz para nós? Que nós estamos voltando ao patamar arrecadatório de 2019. E quando eu falo só da receita corrente, nós vamos ver um pouco disso lá na frente, nós estamos batendo lá perto de 2017. Nós estamos sendo extremamente conservadores no dimensionamento da arrecadação do ano que vem. Se nós chegamos aqui em 2017 com um orçamento inflado em 100 milhões de reais, nós sabemos o que isso representa na prática em termos de necessidade de contenção, nós vamos deixar um orçamento enxuto, muito conservador para 2021. É melhor ter uma boa surpresa arrecadatória do que abrir com uma expectativa alta e, de repente, ter uma frustração. Então, projeção de arrecadação da Prefeitura 1.167 e das autarquias fundações de 433, o que crava 1,6. Tem o detalhamento? Não, porque aqui não é lugar ainda de entrar no detalhamento. O detalhamento é lá no orçamento. Mas é uma linha, é um parâmetro trazido para a Câmara, para dizer, Câmara, a intenção é de trazer 1,6 bi de orçamento para 2021. Tá. O que disso está na Prefeitura? Tem lá, de novo, impostos e taxas, mais as transferências correntes como proeminentes, são os nossos maiores números, está muito conservador. Tá? Se fizermos uma comparação com os números da audiência anterior, nós vamos ver que estão muito próximos, o crescimento é próximo de zero. A receita da Prefeitura, da administração direta, é de 1,167, com 99 milhões aí de capital, basicamente a expectativa, Deus queira, de receber essas grandes operações de crédito, de realizarem-se, e nas transferências correntes de 1,067 bi. Para se ter ideia, a arrecadação esperada para 2020 deve bater a 1,140 bi. Está muito próximo. Nós estamos sendo muito pé no chão. É não deixar ninguém surpreso negativamente com o orçamento que vai ser assumido no ano que vem. A receita da administração indireta, nós estamos falando aí de dois grandes arrecadadores, que é a Universidade de São Caetano do Sul e o SAESA, estão aqui representados. Além disso, tem a Fundação das Artes como arrecadadora e uma pequena arrecadação nas demais fundações, Dani Sullivan, Promemória. E aí, tudo junto. Consolidado está aí, o que bate 1,6 bi de expectativa de arrecadação. De novo, expectativa, esse número pode mudar para o orçamento? Deve mudar para o orçamento, porque as coisas estão acontecendo todo dia, a gente vai aperfeiçoando o planejamento, vai afunilando o número, e isso pode ser ou deve ser ajustado lá no final de outubro. Bom, consolidado, aqui numa linha gráfica, mostra a linha azul, que é a administração direta, que é a Prefeitura. Reforçando essa tese, nós estamos baixando a expectativa para 2021, então ela volta a um patamar ali próximo de 2019. O que nós levamos em consideração do ponto de vista macroeconômico? Inflação. Inflação tem se mostrado um indicador icônico. A inflação geral tende a ser baixa, a inflação setorial tende a ser alta, então, o arroz é um exemplo bom disso. A inflação alimentos é alta. Nós reajustamos o IPTU pela inflação geral, e eu sou obrigado a dar reajuste, por exemplo, em cesta básica pela inflação setorial. Então, é um desafio. Quando a gente assiste o jornal e vê a expectativa de inflação, no bastidor, isso aí desdobra em tantas questões internas para a área pública que nos fazem fazer esses comentários que quem está na prática consegue falar com bastante propriedade. Então, inflação de 3% para 2021, inflação sob controle, ok, não pode virar
deflação, porque aí significa um retrocesso muito grande do ponto de vista econômico, mas estamos sendo bastante conservadores na expectativa de inflação para o ano que vem. Deve ser esse o número que vai nortear o reajuste de IPTU para 2021. Metas fiscais. Então, metas fiscais mostra para nós que a despesa nunca pode ser superior à receita. Aqui nós fizemos questão de trazer um histórico da receita e da despesa desde 2015. Mostra para nós que, depois que assumimos, em 2017, em todos os anos nós arrecadamos mais do que gastamos. Então, é como na casa da gente, vai poupando, poupando, poupando. No momento de pandemia, você consegue ter fôlego, graças a Deus, para fazer frente a esse monte de coisa que foi feita na cidade e que se apresentou. Para o ano que vem, expectativa de arrecadar 1,6 e um limite máximo de despesa de 1,6. Nós não vamos gastar mais do que a gente arrecada. Previsão de repasses para a administração indireta, 58 milhões e meio para a Câmara, 12 milhões para a Fundação das Artes, para subsídio das aulas, mais 8 milhões para a Unisullivan, para o trabalho bacana que aquela fundação presta para a cidade. Fundação para a Memória está aqui, nosso amigo Charlie, expectativa de repasse de mais 2 milhões e meio, 81 milhões de reais. De seu turno, quanto é que a administração indireta vai arrecadar? Vem o Saesa com 256 milhões, Fundação das Artes, 3 milhões de arrecadação com as mensalidades cobradas, a Unisullivan vem para a Memória com receitas basicamente de juros, e a universidade fechando o rol com mais 173 milhões de reais de mensalidades, de matrículas, enfim, de prestação de serviço. A prefeitura complementa a diferença, fechamos 1,6 de expectativa de arrecadação para o ano que vem. Despesas. Da mesma forma que a receita da prefeitura está ajustada para menos, há um esforço, sinaliza-se um esforço de ajuste fiscal a partir da despesa para 2021. A nossa fala de entrar com um ajuste pesado para os próximos 2 anos, a cidade vai precisar de um ajuste fiscal, e não tem milagre. Quem estiver prometendo fábula por aí, está prometendo que não consegue entregar, está provada nesses números aqui. A gente deve reduzir a possibilidade de despesa da administração direta para 1,086. Vou arrecadar 1,160 e devo gastar 1,086. Já é um primeiro ano de tentativa de formação de caixa, de ajuste, de retomar a formação de poupança pública. Está aí. Está pronto? Ainda não, vai estar pronto no orçamento, mas já sinaliza para o Poder Legislativo essa intenção, essa determinação de deixar para o próximo mandato a obrigação de ajuste fiscal. Tem que ser feito. Aqui, graficamente, mostra a linha de cima, a linha azul, em declínio para 2021. A gente, se Deus quiser, consegue entregar isso com ajuste no orçamento. E entrando para a parte final de apresentação, aqueles artigos que algum deles já até falei, os artigos que trazem algum destaque para o orçamento. Artigo 3º, a reserva contingência de 0,25% da receita corrente líquida, a expectativa, se Deus quiser, da gente aumentar, por isso que eu estou dizendo que nós devemos apresentar um projeto novo com o orçamento. A gente deve aumentar essa reserva. A minha vontade de trazer um número grande aqui, um staff grande, para eventualidades no ano que vem. Artigo 4º fala que eu só posso começar qualquer coisa em 2021 se eu tiver dinheiro para concluir as coisas previamente existentes. Então, é esse cuidado de não deixar a máquina expandir sem cuidar do que já existe. O artigo 12, como já falei, me obrigando a fazer limitação de empenho. Então, fechou fevereiro de 2021, a arrecadação não bateu, limita. Está na hora de cortar. Vem aí o período de austeridade, e isso é necessário. Artigo 14, despesa com pessoal. Não devemos ter despesa com pessoal aumentada para o ano que vem, porque a Lei Complementar Federal 173 proíbe reajustes. Então, nós estamos bloqueados, estamos congelados. E há uma reforma administrativa no Congresso que
pode até ajudar a baixar esse número, porque vem com uma certa flexibilização de algumas regras hoje aplicadas ao funcionalismo que podem colaborar com a redução desses números. Despesa com pessoal, obviamente, vai respeitar os limites, 54% para o Poder Executivo, 6% para o Poder Legislativo. Hoje, com toda essa crise, nós estamos a 51%, nós já mostramos aqui. Artigo 18, fala da concessão de auxílios e subvenções. Olha como essas entidades precisam e necessitarão para o ano que vem. Eu tenho atendido bastante dirigente de entidade que está numa situação dramática e nós somos totalmente sensíveis a isso, porque algumas entidades dependiam de eventos, de encontro de pessoas, de ações comunitárias, estão totalmente desassistidas. O poder público já fez o repasse de metade dos repasses esse ano, nós estamos caçando recursos para fazer mais, mas eu não posso fazer além do que a lei de responsabilidade me autoriza. É um drama conjuntural e eu acho que essa política de concessão de auxílios e subvenções vem como instrumento mitigador desse impacto de pandemia para o ano que vem. É um ponto sensível que essa casa vai precisar debater. Vamos precisar aplicar 25% no ensino, 15% na saúde, ok, isso está mais do que consolidado no município, e nós vamos até 30 de outubro, se Deus quiser, entregar o orçamento para essa casa. Como disse, é uma exposição muito abstrata, ela não desce para nível de detalhamento, porque o orçamento não está pronto, tem mais 30 dias ainda para a gente trabalhar nele, nós vamos fazer audiência no Poder Executivo, depois tem as audiências do Poder Legislativo, mas já se dá alguns sinais gerais para casa. Há um ajuste fiscal intencionado, há uma receita prevista para 2021, pé no chão, conservadora, sem aventura, sem devaneio. Há um há uma correção no valor de IPTU, que deve remontar a 3%, que é minimamente a inflação. Então, esses sinais eu acho que estão declarados, estão dados, e agora é esperar outubro, em outras palavras, final do mês que vem, né? Daqui a 30 dias, a entrega da lei orçamentária nessa casa, e aí sim a gente consegue abrir a detalhe e dizer o que vai ser feito, o que não vai. Nós vamos abrir agora, já anunciando aqui em primeira mão, uma consulta pública do orçamento, nós vamos colocar isso pela impossibilidade, dificuldade de fazer audiências públicas presenciais, até por uma questão de segurança. Nós vamos abrir um formulário de contribuições ao orçamento 2021, a gente quer deixar isso por uns 15, 20 dias disponível, vamos colocar isso no ar já na semana que vem, e em outubro a gente conclui e encerra o orçamento. Da minha parte era isso, estamos à disposição aqui para responder questionamentos. Obrigado, presidente. Queria agradecer a presença do vereador doutor Marcos Fontes. Muito obrigado, Marquinhos. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Primeiro, os senhores vereadores, se quiser fazer as inscrições, a Regiane está lá em cima. Tem algum vereador que queira falar? Marquinhos. O que mais? Então, com a palavra o senhor doutor Marcos Fontes. Bom dia, presidente, vereadores, público presente, secretário. Parabéns e me desculpa pela primeira parte da audiência, eu não pude comparecer, estava no hospital. E, na verdade, é o seguinte, em primeiro lugar, parabéns pela sua exposição, sempre muito esclarecedora. A minha preocupação só é o seguinte, claro, há o orçamento, provavelmente, já pela própria pandemia, já é previsto uma queda no orçamento. Em relação às autarquias, eu estava olhando aqui, parece que é isso mesmo, vai ter um aumento do orçamento, mesmo, nós sabemos, né, tanto as universidades, as fundações, e vinha lá num crescente, em 2020, 421 milhões e para 433. É isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Eu ia falar disso já no slide, acabei passando batido. Obrigado pelo lembrete. Sim, há um aumento na expectativa de arrecadação das
autarquias e fundações, que está pontualmente residindo no SAESA, na medida em que a expectativa de captação de operações de crédito, parte delas está lá. Então, tem as obras de drenagem, de macro e micro drenagem da CAF, que Deus queira, ano que vem chega e deve cair na execução orçamentária do SAESA. A expectativa é de ter essa receita lá. Tem a conclusão dessas operações que estão acontecendo de frentes de financiamento, de saneamento, que estão lá. Então, o aumento da arrecadação na administração indireta é situada e pontual no SAESA por conta não da arrecadação do dia a dia dele. Não vai ter aumento de tarifa nenhuma, não tem nada disso. Nós não vamos extinguir, mas também não vai aumentar. É inflação pura e simples. Há um incremento dessas receitas de operação de crédito que deve pesar bem nessa arrecadação da autarquia para 2021 e que está justificando esse número. É essa a razão. Obrigado e parabéns. Mais algum vereador? Não? Então, fica aberto ao público presente e à imprensa presente. Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que a Regiane leva o microfone. Secretário, gostaria que o senhor abordasse o expressivo crescimento da folha salarial da Prefeitura ao longo do seu governo. Bom, vamos lá. Primeiro que nós estamos falando de 2021. Eu vou repetir aqui, 2021 não tem reajuste, não tem incremento, não porque a gente não quer ou que a gente não gosta, é porque não há possibilidade legal, o funcionalismo público nacional está com bloqueio em relação a qualquer recomposição. Quando nós assumimos, nós tínhamos algo em torno de 700 milhões de reais ano gastos com pessoal direto e indireto. É bom lembrar, um contrato que permitia a terceirização de mão de obra estava sendo executado a casa de 120 milhões de reais por ano, com os salários absurdos e dos mais variados. Eu não tenho condição de falar sobre como essa condição se estabeleceu entre 2013 e 2016, porque eu não estava aqui. Vou ser leviano se quiser fazer qualquer afirmativa. Mas eu posso falar como é que a gente corrigiu isso em 2017. Em abril de 2017, a gente desmontou esse contrato. Tivemos dificuldade, inclusive, para localizar todos os funcionários que precisavam receber rescisão, porque esses funcionários aí não sabiam onde estavam. Essa história está com o Ministério Público, está sendo tratada é um caso que não é de gestão fiscal, vai para outras alçadas. As contas de 2015 e 2016, com parecer pela reprovação por conta de ocultação de despesa com pessoal, porque a despesa com pessoal da OS era simplesmente negligenciada quando traziam as contas aqui no Poder Legislativo. Primeira medida que nós tomamos já na primeira audiência pública de maio de 2017, a história está aí, está à disposição. Já pegamos todas as despesas com RH, inclusive da OS, trouxemos para dentro do nosso índice, entregamos o índice real, prático, factível, transparente para essa casa. E mantivemos o patamar de despesa com pessoal, que o próprio Tribunal de Contas calculou da gestão anterior, da casa de 60% se gastava. Esse é o patamar da cidade do Rio de Janeiro, para se ter um parâmetro prático. Com todas as mazelas que, infelizmente, aquela prefeitura vive. Nós trouxemos ao patamar de 44, 46, 48, 44. Giramos em todas as nossas audiências ao patamar de 40, 44. Então, do ponto de vista fiscal, eu
Eu desconheço qualquer aumento de folha, muito pelo contrário. Moralizamos a questão de folha. Com contas aprovadas em 2017, contas aprovadas em 2018, graças a Deus, há 15 dias, tivemos nossas contas de 18 aprovadas também. Superávit em 19, índice fiscal em ordem em 2019, agora, nós não vamos conseguir agradar as questões pessoais de A, de B. Para gestar, tem que prezar pelos índices gerais e não pelas questões subjetivas. Então, eu particularmente desconheço, os índices estão aí, número, como eu brinco internamente, número não mente, né? Está lá. Saímos de um patamar de 60% para 51%, estamos hoje, com índice de pessoal, por razão eminentemente arrecadatória, a arrecadação desaba, o índice aumenta, e vamos manter um patamar na mesma linha para 2020. Vai ter um índice de 30%, 40% de RH para o ano que vem? Não. Vamos ser práticos, vamos ser realistas. Não. Por quê? Porque há uma estrutura de serviço posta na rua. Isso vai acontecer, naturalmente. Mas vai haver uma extrapolação dos índices? Nós vamos a 60%, 70%, como em 2015, 2016? Não. Não só porque não é a intenção do governo, bem como por força, graças a Deus, de uma lei federal que inviabiliza qualquer medida de reajuste. Para você ter ideia, nós firmamos um compromisso com o sindicato de restituir ao funcionalismo público toda a perda inflacionária acumulada. Nós não conseguimos fazer isso em 2017, começamos a fazer isso em 2018, fizemos em 2019, nós viemos pagando a recomposição inflacionária acumulada do passado. Para 2020, já tínhamos fechado o índice, para a gente terminar 2020 sem dever 1% de recomposição inflacionária para o funcionalismo. Se não dá para dar aumento real, não dá, mas pelo menos a inflação a gente repõe. É que não tem ninguém do sindicato aqui hoje, mas trabalhamos até a véspera da pandemia. Eu me lembro que o projeto de lei estava pronto para ser encaminhado para essa casa, com a recomposição inflacionária. Coisa de uma semana, as Nações Unidas reconhecem o vírus como pandemia, e aí nós chamamos o sindicato e falamos, para uma medida de bom senso, nós vamos ter que suspender as negociações até que se conclua o cenário, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, se tem um ano que a gente não conseguiu cuidar desse aspecto, foi esse, de 2020, e para 2021 nós não vamos cuidar desse aspecto, porque a legislação não nos autoriza. Mas o cenário é esse, estamos muito confortáveis, tranquilos e atentos em relação ao que se apresenta. Obrigado. Secretário, só colocando que os números não mentem, né? Segundo o portal da Transparência, 2017 até agosto, a despesa com o pessoal da Prefeitura foi de 185 milhões de reais. 2020 até agosto, nós já estamos com perto de 225 milhões. Então, isso dá, por algo aí, um crescimento na faixa de 20%. Então, eu fico, vamos dizer assim, surpreso de ver o esforço que o senhor está fazendo, de guardar dinheiro no caixa para frente, e o esforço gastador do governo nessas questões pessoais, né? Tudo bem? Sem resposta. Não, Mais alguém, Regiane? Opinião pessoal não se discute. Deixa acontecer. Secretário, pelo que eu entendi, quando for apresentar esse orçamento em outubro, o que eu estou pensando, vai ter alguma brecha para aumento de impostos para o ano que vem? Porque você citou já a área federal, né, e no município que não vai haver reajuste de funcionalismo público. Mas você citou que vai ter aumento de IPTU 3%. Aí eu também tenho o problema da água, lá da Saesa. Talvez fale, não tem aumento, eles vão decidir, que nem eu sou. Mas quando a gente recebe a conta de água lá, a gente percebe que tem aumento. Então, essa é a minha pergunta. Vai ficar uma brecha
devido a todo esse problema de ISS que vai ter o ano que essa lei, não sabe como vai acontecer, vai ficar uma brecha para aumento dos impostos? Não sei se você entendeu a pergunta Entendi. Se eu não te responder à altura, você me contesta, mas até é bom dizer, porque está todo mundo para a rua, é bom ter isso claro e desenhado. IPTU não tem R$1 de aumento desde 2017, tem inflação, ponto. Puro e simples. A inflação para 2021, que vai refletir no IPTU, remonta a esse patamar de 3, 3,5. Quando é que a gente vai calcular isso na prática? Quando a gente encerrar o mês de outubro, a gente pega a inflação dos últimos 12 meses e aplica na correção dos carnês, que vão chegar em janeiro. Então, vai ter aumento de IPTU? Não. Vai ter aumento de ISS? Não, desde que não tenhamos nenhuma medida abrupta do ponto de vista fiscal. Se tivermos uma reforma tabulada, se tivermos qualquer questão dura que arrebente a estrutura fiscal do município, nós temos por obrigação que reestruturar. Então, nós temos isso no radar, por enquanto nada sinalizado, pelo contrário, né? Estamos trabalhando, pensando em leis de incentivo, de atração para o ano que vem, pensando no momento pós-pandemia, mercado imobiliário ocioso, tem algo sendo pensado que está, inclusive, sendo tratado no plano de governo do nosso prefeito. Água e esgoto também é no limite do que é autorizado pelos órgãos regulatórios. Tem um órgão regulatório para isso. Eu não posso aqui falar com propriedade pelo Saesa, mas eu vou emprestar aqui algumas falas que eu uso do superintendente, que o índice que é repassado pela agência estadual de águas, que cuida de águas, é o índice a ser repactuado nas contas, ponto. Nada além do que é necessário para manter o serviço funcionando. Lixo segue IPTU, a inflação que vai ter no IPTU é a mesma do lixo. Então, olha, não tem surpresinha, não tem, como é que se fala no linguajar legislativo, não tem jabuti dentro de projeto nenhum, nada disso. Não tem aumento de imposto além do que inflação ou índice regulatório nos permite, e assim a gente vai manter a estrutura arrecadatória. Só vamos ter medida dura, se alguma medida dura federal impactar a realidade do município, para não deixar a peteca cair, nós vamos ter que atuar, não vamos ser negligentes. Mas nenhuma surpresa no radar daqui até final do ano. Mais alguém, Regiane? Não? Bom, gostaria de agradecer a todos os vereadores, meus nobres pares, agradecer o público presente, imprensa, principalmente o cerimonial, que sempre fazendo um trabalho brilhante, e agradecer ao nosso presidente que está adentrando a casa, professor Pio Mielo. Muito obrigado, Pio. Então, não havendo mais questionamentos, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente audiência pública referente ao LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. Muito obrigado, Regiane, pelo teu brilhante trabalho, e mais os seus assessores aí. Muito obrigado mesmo.